Conversations that connect technology, people and innovation. Hoje recebemos o Rodrigo Duarte, arquiteto de segurança da informação no Banco BV. Com uma trajetória sólida, o Rodrigo traz uma visão estratégica sobre segurança digital, inovação e o futuro do setor financeiro. Ele teve um papel direto nas ações que ajudaram a moldar o Open Finance no Brasil. Atuou na definição de diretrizes técnicas com o time da Febraban e hoje está à frente de iniciativas que combinam inteligência artificial, blockchain, criptomoedas, cloud e outras tecnologias, sempre com um olhar atento à segurança, escalabilidade e impacto real. Além do currículo técnico de peso, o Rodrigo carrega uma visão humana sobre carreira, equilíbrio e liderança. Nessa conversa falamos sobre escolhas profissionais, desafios de inovação no sistema financeiro, os bastidores do Drex e o que ele aprendeu nessa jornada ao longo da vida. Rodrigo, bem-vindo ao NT Talks. Muito obrigado, muito boa tarde, ou muito bom dia para quem estiver escutando, talvez boa noite, boa madrugada, talvez, tá, os telespectadores, ouvintes aí. Estou muito feliz, uma honra estar aqui junto com vocês, me sinto privilegiado estar com você, Bruno, discutindo todos esses assuntos e também falando até um pouco da minha vida. Então, muito obrigado mesmo, agradeço essa oportunidade. Boa, eu sou o Bruno Oliveira e esse é o NT Talks. Vamos lá, pessoal. Rodrigo, eu sempre gosto de começar bem do início, lá atrás da carreira, das primeiras interações com a tecnologia. Como que surgiu o seu interesse por tecnologia? Cada um tem uma história muito particular, eu quero entender e conhecer qual foi a sua. Tá bom, acho que como todo garoto, queria ser jogador de futebol, né? Mas a vida não me permitiu. Com 12 anos eu descobri que eu tinha um problema no coração, uma Wolff-Parkinson-White. É o nome da síndrome com a qual eu nasci. E eu escutei da minha médica que eu não podia mais jogar bola e andar de bicicleta aos 12 anos. Eu teria que tomar remédio, teria que ter uma vida mais calma, sem uso de cerveja, por exemplo, também. Enfim, eu falei, poxa vida, hein, minha vida vai ser bem legal, né? Cara, eu fiquei muito triste. Esse é o bem da verdade, né? Você escutar isso, né? Putz, tá com um problema cardíaco. Eu era muito novo para fazer uma cirurgia do coração. O que faz, né? E aí eu tava em casa, aí minha tia chega em casa e fala, eu tenho uma coisa para te mostrar. E eu desço na casa dela, ela morava numa rua perto da minha. Chegando lá, ela me mostra o tal do computador, cara. 486, Pentium 2, meu Deus. Esse só a gente conhece, né? O pessoal do time aqui nem sabe o que é isso, hein, cara? Só quem tem barba branca, pois Exato. É. Quando eu ligo aquele negócio, cara, parece que foi amor à primeira vista. Parecia que eu já sabia o que tinha que fazer. Eu nem conhecia o que era computador. Ela me mostrou aquele negócio, falou, é assim, assim, assado, se clica aqui, para desligar é aqui. E foi aquele negócio. Na hora que eu liguei ali, escutou aquela famosa musiquinha do Windows 95, né? Carregando e tudo mais. Cara, foi muito legal. E ali eu comecei a ver que talvez a minha vida estava vinculada à tecnologia. Foi ali. Até fiz a cirurgia do coração, tá, aos 18 anos. Estou 100% curado. Poderia ser jogador de futebol, mas aí com 18 já tinha uma molecada melhor do que eu, com certeza. E eu já estava estudando muito sobre tecnologia ali. Criei amizades na escola que também eram caras que queriam mexer com o computador. A gente tinha um grupinho de amigos ali que todo dia depois da escola a gente ia pro computador e metade da nossa tarde era estudando programação, HTML, Java, em bloco de notas, e a outra metade era jogando um joguinho chamado A10 Cubas, que era um jogo de avião, um simulador de avião de guerra. Cara, a gente passava a tarde inteira. O meu ensino médio ali foi isso, né? Até eu falar, agora não, agora eu preciso estudar melhor isso aqui, porque eu acho que agora eu vou pro mercado de trabalho e é por onde a gente começa. Então, tudo começou por aí, tá, Bruno? E aí, a vida vai levando, a gente começa
procurar o primeiro emprego, fui auxiliar de laboratório, fiz um estágio numa escolinha de informática, e nesse primeiro emprego você aprende muita coisa, você aprende a se ferrar também um pouco, Sim, né? é bom, faz parte. Essa vida profissional faz parte, mas a tecnologia foi me abrindo portas. E isso que é o legal, né? Para mim foi uma transformação, porque acho que sem tecnologia hoje eu não sei o que eu poderia ser. Eu já pensei em ser agrônomo, médico, naquela época, mas eu falei, não, é tecnologia, cara, eu vou ter que ser alguma coisa do computador, menino do TI, para começar. E foi assim, menino do TI que eu comecei. Depois disso, cara, comecei a estudar um pouco mais e aí eu vi que eu precisava ganhar dinheiro com isso. Não adianta você ser um menino do TI, querer implementar as coisas e tal. E aí eu comecei a fazer faculdade. E na faculdade eu entendi que o mundo estava precisando de segurança, desse mundo cibernético. Eu escutei de um professor assim: se vocês acham que pichar site, isso é o pior que já chegou, tempos piores virão. E veio, né? Veio com tudo, cara. Veio com invasão, veio com ataque, com roubo a dinheiro. E, cara, foi ali que eu falei, não, eu preciso estudar como se defender. E eu acho que para como se defender, eu precisava estudar um pouco de programação primeiro. Então, pôr o chapéu de um programador. E desse chapéu de programador, aí sim, pensar em estudar, fazer segurança da informação. Aí eu fiz o MBA de segurança da informação, entendendo os pilares da confidencialidade, integridade e disponibilidade, como aplicar isso ao negócio. E ali eu entendi que era segurança com que eu tinha que trabalhar a minha vida. Eu tinha que fazer a diferença em alguma coisa com esse assunto e eu tinha que dominar esse assunto. Então foi aí que eu entrei de vez e hoje, graças a Deus, estou aqui no Banco BV como arquiteto de SI. Cara, a gente tem muitos clientes. O cliente poder depositar o seu dinheiro aqui e saber que está seguro, para mim já é a maior vitória, sabe? Tipo, não ter nenhum ataque cibernético, não sair em manchete de jornal. Pô, tá o negócio funcionando, né? Então eu fico muito feliz de estar participando do ecossistema financeiro com um pedacinho do Duarte, que é a proteção cibernética, pelo menos aqui nessa minha casa onde eu tô hoje. Que legal. Você tem uma carreira bastante diversificada na tecnologia. A gente vai passar alguns aspectos aqui importantes para seguir aqui a conversa, mas já que você falou da segurança, ô Duarte, você contou a história, um pouco da história de uma forma geral, mas quais foram os fatores ou as pessoas que fizeram você ter esse spark, entendeu? Cara, eu vou para segurança, eu vou trabalhar com segurança de dados, porque isso aqui é interessante, porque tendo que lá atrás, até hoje, né? Hoje é um tema, assim, bastante difundido, mas a gente entende ainda que poucas empresas vê relevância, ou o mercado não vê muita relevância ainda só quando sofre um ataque, né? Por exemplo. Mas onde que foi o Spark? Onde mudou a sua percepção? As pessoas que ajudaram a mudar a sua percepção a focar em segurança? Cara, eu fui num evento da Microsoft, tinha um profissional da Microsoft, 2 profissionais para falar a verdade, e um deles eu guardei o nome com carinho, que é o Manzano. Manzano trabalhou na Microsoft, não sei se ele trabalha ainda hoje, né? Faz bastante tempo que eu não tenho contato com o Manzano, mas o Manzano, ele fez o primeiro, ele foi o, não sei como seria o nome hoje, mas foi um grande apresentador de todos os temas ali de segurança. Então foi o primeiro fórum cibernético Microsoft de segurança. E eu pude participar disso quando eu estava no ensino médio. Eu estava no 3º ano de ensino médio. Olha, baita oportunidade. Hein? Exatamente. E as escolas foram convidadas. Olha, vai ter evento da Microsoft de segurança, tecnologia, computador. Eu fui, lógico, pensando em computador, pensando em Windows. Eu queria ver o novo Windows XP. Era isso que eu tava interessado em ver o XP surgir, né? E quando eu vou lá, eu conheço o Manzano, ele falando de segurança mesmo. E ali ele falou, olha, a gente tá falando aqui do novo Windows, de como fazer. E no final da palestra é que ele fala também esse insight de você ter essa visão dos pilares. Eu não conhecia o que era confidencialidade, integridade e disponibilidade. Foi ali que ele ensinou. Ele falou, se vocês se basearem nesses 3 pilares de segurança, vocês conseguem fazer acontecer a segurança no meu Windows, nos softwares, nos sistemas e até na vida das pessoas. Porque tecnologia vai mudar a vida das pessoas. E segurança, ela vai ter que ser a base, vai ter que ser os pilares. Então foi ali que eu acho que, na minha vida pelo menos, é que, startou. Eu falei, ali eu preciso estudar.
Então, de tudo isso que eu falei da minha vida, onde eu entrei com tecnologia, para mim foi o divisor de águas essa palestra do Manzano. Até agradeço ele, não sei se ele vai ouvir esse podcast. Se eu ouvir, espero que ele fique feliz que foi por causa dele ali, tá? Duarte, seguindo nessa linha mais profissional, vou aproveitar esse gancho, vamos nessa esteira aqui, que acho que tem uns temas legais aqui pra gente conversar sobre Drex, Open Finance, transformação digital, enfim. Você participou de discussões fundamentais aí lá atrás, quando o conceito de Open Finance estava surgindo ainda no Brasil, né? Como que foi para você viver isso nos bastidores mesmo dessa construção, quando esses temas estavam ainda bem incipientes aqui pra gente? Hoje é uma realidade pra todo mundo, né? Mas como que foi você participar de tudo isso? Cara, primeiro não foi Open Finance, né? Era Open Bank. Exato. Né? Então, em 2018, me lembro até hoje, a minha gerente de compliance, no banco que eu tava, ela tinha acabado de sair de uma palestra da Febraban, o Banco Central. Então, foi convidado a pessoas de compliance. E ela chega com um calhamaço de folha impressa. Duarte, tá aqui um presente para você. Eu falei, que é isso? Isso aqui são as primeiras linhas e diretrizes de uma coisa chamada Open Bank, que vai mudar o mercado como um todo. Eu falei, nossa, deve ser importante. E ela me deu esse calhamaço de folha. Cara, eu devorei aquilo numa noite. Eu vi que ia mudar bastante, ia ser transformador. O mercado financeiro iria se retransformar. Por quê? Como você deve saber, os bancos são baseados numa rede do Sistema Financeiro Nacional, RSFN, que é links de internet, ou links dedicados, onde os bancos se conectam ao Banco Central. Qual era a proposta do Open Bank? Era sair disso. Era abrir APIs para a internet e que, de forma segura, a gente ia compartilhar dados entre bancos. E, cara, quando eu li isso, eu falei, por quê? Por que vocês pensaram nisso? E eles pegaram... Pra quê? Vou fazer o que com isso? Né? Vou fazer o que com isso? E aí eu fui querer sabatinar um pouco o pessoal, da onde surgiu essa história, né? E a gente teve uma oportunidade de tomar um café ali na Febraban, na Faria Lima. A gente foi lá, tive o prazer de conhecer todo mundo ali da Febraban, não conhecia muitas pessoas, né? E eles falaram, cara, a gente tá vendo o mercado abrir os bancos. O próprio mercado está fazendo isso acontecer. Por quê? Já existem apps que estão se conectando nos bancos e trazendo numa visão única os seus dados financeiros numa plataforma centralizada. Então o mercado já está fazendo isso, a gente não pode deixar o mercado ir sozinho. Aí é a cabeça do Banco Central, ser o regulador, ser o centralizador disso. Então eles viram que havia esse movimento, o Banco Central foi estudar isso e achou um bom modelo que serviria para o Brasil. O modelo de Open Bank do Reino Unido e da Austrália. Então, assim, eles pegaram um modelo robusto e falaram para os bancos no Brasil que não tinha ambiente robusto. Não era todo mundo que tinha API. Os bancão tinha ninguém. Os bancos estavam ali dentro dos seus servidores. Os data centers estavam cada vez mais sendo ampliados, inclusive. E aí veio esse negócio. Então, assim, a gente foi, nesta primeira reunião, entender que ia mudar e que a gente tinha que estudar esse negócio de API e que a gente tinha que entender. Só que muita gente queria pôr a sua opinião, queria mexer com isso. Sabe quando é um assunto novo e todo mundo quer entrar naquela rodinha para... o que vocês estão conversando aí? E aí foi quando a Febraban deu uma sugestão que serviu até hoje, em 2018. Vamos pegar todo mundo, bancos, associações, empresas de tecnologia, e organizar elas em grupos ou em cadeiras e dividir por temas. Então vamos ter um tema de segurança, vamos ter um tema de banco de dados, vamos ter tema de experiência do usuário, etc, etc, etc. E essas cadeiras foram posicionadas de acordo com o tamanho do banco, de acordo com o tamanho das associações, e aí se criou a cadeira 1.1, cadeira 1.2, cadeira 1.3, que são as cadeiras que de forma organizada, né, a gente poderia dar opiniões, sugestões, escrever textos, ajudar a escrever os manuais, ou seja, aquele calhamaço
que a minha gerente me apresentou, virou um negócio desse tamanhão. E muito legal, porque quem participou disso? Profissionais altíssima qualidade, cara. Eu conheci gente fantástica, pessoas sensacionais, pessoas muito estudadas em assuntos que, por exemplo, eu que estava num banco totalmente on-premises, talvez nem em faculdade eu teria acesso. E essas pessoas estavam lá, cara, cada um falando, eu estou fazendo isso no meu bancão, eu trouxe essa experiência aqui do Reino Unido, eu fui lá para fora, eu vi assim. Então a gente teve pessoas que ajudaram a redesenhar o mercado financeiro. E esse bastidor que é legal, das pessoas que puderam participar. Então elas foram divididas em várias cadeiras e a gente começou a discutir as regras do jogo. E aí a gente percebeu uma coisa, vamos fatiar o boi. A gente sempre fala isso aqui no Brasil, né? Acho que é uma coisa muito nossa. Vamos fasear. E aí virou as fases do Open Bank, né? Vamos, primeira fase, vamos lá, divulgação da página principal, que subiu o diretório central, como é que as pessoas vão se conectar, as instituições vão se conectar. Então, foram faseadas, e nessas fases teve muito, cara, aí é o bastidor mesmo. Teve briga, teve cara que apontou o dedo pro outro porque não concordava, mas tudo isso era para um bem, porque ia impactar milhões de brasileiros. Sim, era uma discussão super válida. Exato, era uma discussão. Então, assim, a gente teve essa visão clara, a gente iria mexer com o futuro das pessoas. Então, a gente trouxe isso para a mesa, teve essa discussão, mas a gente estava muito de olho o que o mercado estava fazendo. Então, tinha aplicativos que já estavam com essa proposta de Open Bank. Então a gente tinha que ser melhor do que eles para convencer as pessoas. Eu acho que esse foi o pulo do gato. Porque se a gente deixasse que esses apps fossem melhor do que o Banco Central ia oferecer, talvez ia falar, não, do Banco Central é do governo, todo mundo vai ver. Então tinha que preservar o sigilo bancário, o Open Bank tinha que preservar isso ainda. Tinha que compartilhar seus dados a partir de uma coisa que é essencial no Open Bank. O consentimento do cliente. O consentimento do cliente é a chave de tudo do Open Bank para o funcionamento dessa estrutura. O pulo do gato foi aí no bastidor, tá? A gente viu que se a gente pegasse o consentimento do cliente, falasse para o cliente, isso vai ser uma coisa muito bacana para você. Se você me autorizar a trazer dados do banco B para o seu banco A, ele vai te oferecer coisas legais. E o banco B vai ficar sabendo disso e vai oferecer coisas mais legais ainda para você. Então esse poder do consentimento foi onde a gente entrou de fundo na discussão. E quando a gente conseguiu ficar com esse poder do consentimento, de ter esse conceito e falar, pô, isso aqui é nosso, documenta, regula, sobe, vai lá para a Câmara dos Deputados para aprovar a consulta que foi feita do Bacen, aí, cara, os apps por aí que estavam se desenhando, vir e falar, não, eu tenho que colar com a turminha deles lá. Chega de tentar fazer planilha ou app que se conectava via internet bank, fazia o scrapping da site. Não, para. Vamos se juntar uma dessas cadeiras, falar, estamos à disposição de vocês. Então no bastidor foi tudo isso que aconteceu para a gente ter o que hoje você conhece como Open Finance. Então essa migração aconteceu em 2022. Porque o que aconteceu? O banco já estava aberto. Eu queria mais. A gente quer mais. A gente quer trazer a jornada sua do outro banco. Como é que é a vida do Bruno lá no outro banco, né? Para levar para o próximo e ele entender o que vai fazer com isso, o que pode ser feito com isso. E aí a gente viu que o mercado financeiro poderia ser beneficiado. Empresas menores, corretor, investimento. Por que não todo mundo? Vamos trazer todo mundo. E aí, o Open Bank ficava muito limitado aos bancos. Todo mundo falava banking, puta, é o Itaú, é o Bradesco, não é nada assim. É pra banco, né? E o Finance é o ecossistema completo, né? Finance é o todo mundo. Aí todo mundo se sentiu mais acolhido. Então por isso que teve essa mudança de Open Bank para Open Finance. E tá gratificante, cara. Tá robusto, tem interoperabilidade, tem esse empoderamento do usuário.
Agora, Open Banking, Open Finance, a gente está falando passado, história e o presente também que a gente usa aqui no dia a dia. Falando de futuro, sei que você está bastante envolvido nas discussões do Drex também. Como que você vê, em termos de oportunidade, riscos, diferenciais tecnológicos, qual que é a sua opinião? Cara, eu vejo o Drex, assim como eu vi o Open Bank, como uma mudança estrutural do sistema. Então eu posso dizer claramente que vai representar uma nova mudança depois do Open Finance. Tá? Eu acho que a gente vai ter oportunidades que a gente vai... Desde a inclusão financeira de alguém que ainda está fora, tem muita gente fora, né? A gente vê muita gente falando assim, nossa, quantos clientes tem o Itaú, o Bradesco, que são os grandes bancos, o Banco do Brasil, o próprio BV, mas tem muita gente ainda fora. Tem empresas, microempresas fora do sistema financeiro. Então eu acho que essa plataforma de blockchain que o Banco Central quis trazer com o projeto do Drex, ele vai incluir as pessoas, vai ter essa inclusão financeira, automatizar processos, né? A gente tem muito processo ainda manual, então a gente vai conseguir automatizar via os contratos inteligentes. Cara, você vai poder tokenizar, eu tava falando até mais cedo com o Guilherme da NT também, a gente vai poder tokenizar um caminhão de soja. No entanto, o Banco Central disse num evento que talvez o Drex não vai ter a rede blockchain iniciando com o Drex. Primeiro o Drex vai ser um grande orquestrador de processos e depois ela vai jogar para blockchain. Por que disso? Já entrando numa seara assim, de evolução do Drex. Porque é um ponto fundamental. Lembra que eu falei do Open Bank e do Open Finance? Sigilo bancário, proteção cibernética. Aqui é a mesma coisa. Então, ainda não existem ferramentas de segurança e privacidade. Ou seja, não existe um método seguro numa rede blockchain que foi escolhida, por exemplo, do Banco Central, que me permite o sigilo bancário. E que me permite o Banco Central observar as transações que cabe a ela regular e observar. Então ainda não existe essa plataforma de privacidade e segurança dentro da rede do Drex. Por isso que o Drex foi faseado assim como o Open Bank. Vamos começar como um grande orquestrador de processos, trazer isso aqui, fazer as pessoas começar a entender o que vai ser um smart contract, o que vai ser um contrato inteligente, para depois realmente ter essa rede blockchain, tá? Então, já estou indo lá na frente. Foi um banho de água fria para quem estava esperando ser lançado até o final desse ano. Já tem uma rede blockchain chamada Drex, mas não teve. E eu acho que isso vai permear os próximos anos aí. Pegando esse gancho, os dois assuntos estão bem correlacionados, cripto e blockchain, trazendo para nossa realidade aqui, Brasil, América Latina, como que você vê futuro? Vamos falar de cripto primeiro, você usou um exemplo aí do blockchain, de você tokenizar um caminhão de soja, né? Mas enfim, falando de cripto e blockchain, como que você vê na prática, Duarte, o futuro e as aplicações aqui na nossa realidade? Onde você acha que vai evoluir mais rápido, vai ter maior tração? Como que você vê isso no nosso mercado? Eu vejo assim, que é uma convergência inevitável, tá, Bruno? É uma convergência inevitável. Acho que o futuro vai ser híbrido, ou seja, vai ter sistema centralizado e vai ter sistema descentralizado coexistindo. Vai ter o que a gente conhece hoje, você fazer suas negociações ali no banco A, e é o que vai ser, mas também você vai ter ali uma rede onde você vai fazer essas transações entre países, sem dependência de um banco. Tá? Então eu vejo um futuro híbrido com cripto e blockchain, tá bom? Mas eu acho que no dia a dia das pessoas, onde é que vai ser o grande lance? Eu vou falar aqui da experiência do Banco BV, que é totalmente público, da questão do financiamento de veículos. Você comprou algum carro recentemente? Esse ano eu comprei. Comprou. Você teve que ir no cartório, você teve que ver a placa, você teve que pagar imposto de transferência, você teve aquilo, enfim. Você teve um monte de coisa que você teve que fazer. É insuportável fazer tudo isso, cara. Inacreditável. Papelada, né? Papelada, o dinheiro. Só de ir no cartório já é a maior jabuticaba que a gente tem aqui no Brasil. Não deveria existir, mas tudo bem. Né? Mas isso eu acho que é um podcast só pra cartórios. Mas enfim. Só é feliz quem tem cartório ou quem tem uma família, porque é um negócio familiar, né? Passa de pai pra filho. Mas quem não tá nesse negócio não gosta de cartório. Pois é.
Mas enfim, você viu o quanto de processo, o quanto de trâmite Sim, e dinheiro. Esse é um bom exemplo. Então, assim, o Drex, ou cripto, né, a gente vai tentar, eu acho que no primeiro momento vai ser as coisas mais tangíveis. Um imóvel, um veículo, para que todo esse processo que você faça numa plataforma confiável. Uma plataforma que vai ter rastreabilidade, segurança, auditoria, e isso é a blockchain. Então você fazer todo esse caminho que você teve que ir lá no cartório e emite a carta no Detran, por que você não faz numa única plataforma e algo virtualizando tudo isso? Então poderia ser um smart contract, um token representando o seu veículo, um token representando a sua carta de motorista, o seu documento do veículo, tudo fazendo de forma síncrona e rápido. Você acessar a sua carteira, você já transferir para o cara, ele dá o ok, você pegar só ir lá para buscar o veículo e tá tudo isso dentro de uma plataforma digitalizada. Então assim, eu vejo no dia a dia esses itens mais tangíveis acontecendo. Agora, o Brasil tem algumas nuances, algumas características que eu não sei porque a gente gosta de ir no mais complexo, tá? Porque a gente vai começar por onde? O que tá se cheirando muito? Tokenizar, por exemplo, dívidas, contratos de agro, que é também muito complexo. E por que vai por esse caminho primeiro? Por causa do tamanho, pelo volume. Como é pouco volume, contratos de dívida e algumas coisas desse tipo, talvez é mais complexo, mas o volume é menor. Então eu consigo entregar alguma coisa mais rápida para ser materializado dentro do Drex. Então eu acho que a gente vai por esse caminho primeiro, né? Coisas que talvez a população no geral, diferente do Pix e do Open Finance, viu com mais rapidez e ficou mais tangível, mas aqui no Drex eu acho que vai ser primeiro, o pessoal vai perguntar muito ainda o que é Drex, diferente do que aconteceu com as outras tecnologias bancárias, tá? Então eu vejo o futuro indo para tokenização de coisas reais. Duarte, quero falar sobre um tema agora que eu acho que vai ser bastante interessante, falar sobre IA e segurança. A gente sabe, a gente já falou da sua área de segurança, né, que você especializou, cybersecurity ao longo da sua jornada, e a gente sabe dos avanços que a IA obteve e tem nos últimos anos aí. Então, dos dois lados, você vai usar, imagino, aí queria que você trouxesse um exemplo que você possa falar. Obviamente, você deve usar no seu dia a dia ferramentas de IA para melhorar a segurança, ter observabilidade, esse tipo de coisa, mas do outro lado, as ferramentas estão disponíveis no mercado. Eventualmente, alguém que quer fazer algum ataque nocivo também pode usar esse tipo de ferramenta. Como que você vê essa relação da IA com o cenário de segurança digital? Eu acho que a segurança é o pilar que vai sustentar a adoção responsável do que está vindo aí, chamada inteligência artificial. Tá? Então, me sinto muito feliz de estar em segurança, vendo a IA que está no nosso dia a dia, né? Hoje, tudo, até para fazer aqui o podcast, a IA pode nos ajudar numa colaboração aqui, entendendo se eu estou no time certo, que eu falei, talvez eu até reorganizar o meu podcast aqui de uma forma talvez mais gostosa para o usuário. A IA pode ajudar em tudo, tá no dia a dia, mas a segurança é o que vai sustentar e dar responsabilidade para esse caso. Eu acho que tem algoritmos, né, que vêm tomando decisões muito, como é que eu posso dizer, decisões críticas. A IA está tomando decisões críticas, isso me preocupa. Então a gente precisa garantir integridade, garantir... Eu não gosto de usar muito esse termo, mas acho que nem tem no português, mas é da explicabilidade. O que a IA está fazendo? Por que ela chegou nesse caminho? E segurança é fazer a proteção contra a manipulação. Estou gravando aqui com você, alguém pode pegar minha voz com o uso de IA hoje, talvez ligar para minha mãe. Olha só, né? Então, a IA, ela é uma aliada poderosa. Na cibersegurança, vai se tornar muito poderoso numa detecção de ameaça em tempo real, por exemplo.
mas exige governança forte, exige ética nesse uso de dados, tá? Então, eu vejo com bons olhos segurança usando, tendo segurança na IA, mas ela tá começando a tomar decisões críticas. Eu acho que o mundo já tá observando isso. O mundo já tá começando a ver, opa, ela tá ficando capciosa aqui. Então, assim, a gente vai precisar criar cada vez mais regras. E eu acho que não é só segurança, tá? Eu acho que talvez o mundo jurídico vai ter que entrar de fato em cena nessas questões de IA. E falando ainda de cibersegurança, né, e fazendo um contraponto que você trouxe no início, que você viu uma palestra de uma pessoa da Microsoft lá no começo da carreira que despertou o seu interesse, e eventualmente a gente pode despertar o interesse de outras pessoas que vão ver esse programa, vão ouvir o programa também se interessar por essa área de cibersegurança. Que conselhos você daria para quem gostaria de entrar nessa área, quem está começando a ter interesse na área de segurança? Porque a área de tecnologia é muito abrangente, né? O cara vai ser um dev, vai trabalhar com QA, gestão de projeto e tal. Do que eu conheço, eu vejo uma parcela muito pequena das pessoas que vão para a área de segurança, sabe? Então, eu acho que, eu vejo uma parcela muito pequena. Eventualmente, a gente vai falar com essas pessoas que estão ainda escolhendo o caminho que trilhar na tecnologia, pode ser uma opção. Eu vou tentar responder isso como se estivesse falando pra mim quando eu comecei em segurança. Olha só que legal. Eu vou me imaginar, eu tô entrando na área. O Duarte tá entrando na área. O que eu esperaria de ver o Duarte do futuro falando pra mim? Eu acho que eu ia falar pra começar a entender o impacto humano sobre a tecnologia. Eu vou dissertar sobre isso. Eu acho que segurança não é sobre firewall. Também, tá? Mas não é só sobre firewall, tecnologia, criptografia. Mas é proteger as pessoas, dados e a confiança delas. É passar a percepção de segurança. Então eu falaria pro Duarte, né? Entenda os fundamentos, acompanhe as tendências, nunca pare de aprender. Eu ia falar isso pro Duarte, nunca pare de aprender. E eu acho que acima de tudo, que foi esse caso do Open Finance, tem que colaborar. Colabore, porque segurança é um esforço coletivo. Você faz segurança, eu faço segurança, todos nós temos que fazer. Então essa seria uma dica para quem está começando. Entenda esse impacto humano da tecnologia, colabore, segurança é muito amiga, é um esforço coletivo de todos. Eu iria falar isso pro Duarte que estivesse começando a entrar na área de segurança. Duarte, mudando um pouco o foco da conversa e já caminhando aqui para os finalmente. Primeiro, verdade que você é síndico do seu condomínio? É verdade. É verdade. Sou síndico, cara. Pô, mas essa, já não bastasse trabalhar com cibersegurança, você é síndico também do condomínio? Sou síndico, né? Todo mundo fala, pô, que desafio, né? Que difícil. Duarte, me diga uma pessoa do seu network que a gente poderia entrevistar aqui no NT Talks, que poderia contribuir com conteúdo para o nosso programa. Cara, tem muita gente. Puxa, eu tenho o meu ex-chefe, ele recentemente saiu do Banco BV, foi ser CEO em outra. Que é o Daniel? É o Gabriel Loski. Gabriel Loski. Ah, o Gabriel. Gabriel tá. Loski. Porque o Daniel foi pra B3, né? Ah, sim, mas o Gabriel Loski, ele é um cara legal pra vocês convidarem, ele tem muito mais história do que eu. Ele tem uma vivência enorme em cibersegurança, mas ele tem uma vivência muito grande também como professor, como instrutor, enfim, ele tem muita coisa pra contar aí na área de programação também. Eu sei que a NT, o forte dela é o Camunda. Eu acho que ele viveu esse mundo também. Eu acho que era um cara bacana. Ele trabalhou com o Camunda? Ele era programador do BV. Então ele viu tudo de tecnologia do BV. Provavelmente o Camunda também ele teve que criar lá na época de desenvolvedor dele. Não tenho certeza. Mas assim, é um cara para vocês colocarem aqui. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito legal. Eu vou adorar ouvir o Gabriel Loski aqui na ANT. Maravilha! Anotado! Bom, quero agradecer, Duarte, a sua participação no NT Talks. O tempo voou aqui, o bate-papo. Parece que aí tem 5 minutos que a gente começou a conversar. Foi um papo muito legal. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no NT Talks. Cara, o prazer foi todo meu. Muito obrigado. Foi uma honra novamente. Estou muito feliz. Espero que todo mundo ouça e
que trabalhe com segurança ou não, mas que ouça que a tecnologia hoje está na nossa vida e ela vai nos perseguir para sempre. Então aqui foi só mais uma colaboração minha para vocês e para todos os ouvintes, tá bom? NT Consult. Great people coding the future.